Olá, amigos do canal Web TV. Estamos aqui hoje para iniciar mais um programa do Coluna Saúde. Hoje estamos aqui com a presença do comandante Coronel Flávio. Seja muito bem-vindo, Coronel. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Nessa temporada que começou agora, estamos iniciando o verão, comandante, então é muito comum as pessoas irem para os rios, principalmente nossa região já tem rios até caudalosos, e é muito comum o afogamento de pessoas, né? O que podemos orientar as pessoas para evitar esse tipo de acidente? Olha, doutor Eduardo, é impressionante, mas toda a época de verão as notícias elas se repetem, né? Os afogamentos, os pré-afogamentos, e as pessoas elas acredito até que elas saibam as medidas de prevenção, mas não praticam. Então, todo ano a gente tem, reiteradas vezes, né, orientado a população. Uma coisa que é comum nessa época do ano é associar com o uso do álcool. Então, a pessoa vai para um balneário, vai para uma lagoa, para uma piscina, e ela acaba ingerindo álcool, fazendo uso do álcool. E é onde parece que as emoções dela se afloram, ela se transforma num exímio nadador, quer atravessar o rio, o lago, a piscina, e é onde ocorrem as tragédias, porque a pessoa já não está com seus reflexos apurados e ela, na tentativa, ela acaba se afastando da margem, um local fundo que não dê pé, e é onde chega na metade do caminho, ela não consegue mais, a resistência acabou, quer retornar e não consegue mais, porque já foi, as forças já se acabaram. E onde ela está no meio do caminho, não chega nem no destino e nem tem fôlego para voltar, onde ocorre o afogamento. E quem está na margem, evidentemente, vê um amigo, um familiar, bate o desespero, aí numa atitude quer socorrer. E aí a pessoa não tem a capacitação técnica necessária para fazer esse tipo de resgate de afogado, ela se lança na água, no desespero, como o senhor disse, mas ela não vai ter condições, porque as pessoas, vamos dizer assim, mal e mal elas conseguem nadar por si sozinhas, atravessar um rio, imagina resgatar alguém. Então a orientação que o Corpo de Bombeiros dá para as pessoas que estão presenciando o afogamento é lançar algum objeto, lançar ou uma boia, ou um pedaço de corda, até madeira, às vezes tem um pedaço de pau lá no meio do rio, do barranco, lança alguma coisa, um anteparo para essa pessoa se poder agarrar e se apoiar. Porque aqui em Dourados já tivemos casos já no passado, aqui no Parque do Lago, a pessoa que tentou fazer o resgate acabou se tornando mais uma vítima. Quando se chega perto de um afogado, o grau de desespero do afogado é tão grande, ele se agarra na primeira coisa, então ele já vai em cima do afogado, acaba do socorrista, vamos dizer assim, e leva o socorrista para baixo. Para baixo, aí não socorre e acaba aumentando. Exatamente, aí serão duas vítimas, onde seria apenas uma, seriam duas. E chamar o socorro, né, evidentemente, porque vamos dizer que essa pessoa acaba se afogando, aspirando um pouco de água, chamando o socorro, o Corpo de Bombeiros ou o SAMU para fazer o atendimento pré-hospitalar, depois do afogamento, aí o atendimento estará completo. O atendimento estará completo. Então, a gente sempre deve orientar as pessoas que mesmo nessa situação de desespero, vendo uma pessoa se afogar, nunca tentar se atirar, a menos que a pessoa tenha muita confiança. Tem o treinamento adequado. Pra você ter uma ideia, nós do Corpo de Bombeiros, a gente passa por reciclagens anualmente para poder estar prontos para fazer esse tipo de atendimento. Porque não é uma coisa que a gente está a qualquer momento pronto, porque requer muito condicionamento físico. Então a pessoa tem que estar realmente bem preparada dentro d'água. Bem preparados. E também nós temos que ter cuidado com as crianças, né? Vez por outra acontece afogamento de crianças. Elas são muito rápidas, né? Elas saem da visão dos adultos e você vai para a beira de um riacho e pode se afogar em pequena quantidade de água. Né? Aconteceu há pouco tempo, né? Nem 2 meses atrás aconteceu esse afogamento. Até houve um trabalho conjunto com o SAMU, foi muito bem executado, mas uma criança que se afogou num açude aqui na zona rural de Dourados. E como o senhor disse, a criança, os pais não podem perder, ou o responsável, não pode perder contato visual.
Elas são muito rápidas. São muito rápidas. Você está fazendo alguma coisa, virou, cadê? Eu tenho um bebezinho em casa e a gente, de repente, vai, tá ali. Então a gente precisa ter cuidado. Quem tem piscina em casa, a orientação é que deve cercar essa piscina com uma grade de pelo menos 1,5 m, 1,20 m, que a criança não consiga abrir. E o trinco é interessante que seja por cima e não por baixo ali, porque senão a criança alcança. Então esse trinco por cima impede que a criança abra o portão. É interessante, tira um pouquinho ali da estética e tal, mas é melhor ter a segurança do que a estética. Depois que aconteceu, aí só resta chorar e lamentar. Exatamente, aí será tarde para prevenir. Para prevenir. Outra coisa, Coronel, a gente nas cidades, né? A gente nessas épocas de chuva fortes, né? Ocorre às vezes enchentes. Para quem está dentro de um carro e vem uma enchente forte, né? E o carro não vai mais adiante, não volta mais, o que a pessoa dentro do automóvel deve fazer quando chega uma enchente assim e o carro começa a ficar à deriva, começa a rodar? É interessante, aqui em Dourados nós somos privilegiados, né? Aqui em Dourados nós não temos assim casos de enchente rotineiros como a gente vê nos grandes centros, Rio ou São Paulo. Ainda temos uma certa, vamos dizer assim, infiltração da água, né? Mas aos poucos, com o desenvolvimento, vai pavimentando cada vez mais. E não tem para onde a água escoar. E aonde não tem infiltração dessa água. Mas a nossa orientação é que a pessoa não tente avançar, não tente atravessar. Se eu tenho um local que está inundado, que está alagado, o interessante é que ela não tente atravessar essa inundação sob risco de não conseguir. E aí ela vai estar no meio mesmo da enchente e vai ter prejuízo certamente com o veículo, mas que ela permaneça no carro aguardando socorro, porque pode se tornar um afogamento, que vimos falando, a pessoa não tem uma preparação, a água já se tornou um rio ali, o que antes era uma pista de rolamento, se tornou um rio. Então a pessoa aguardar, se começar a encher dentro do carro, a gente costuma ver muito isso na televisão, pessoas no teto do veículo aguardando socorro. Então não tentar sair, sem falar que a saída dessas águas de enchente provocam doenças relativas à leptospirose, por exemplo, que pode ocasionar um dano. Então aguardar no veículo, não tentar enfrentar o alagamento, a enchente e aguardar o socorro no local. É muito importante falar isso, a gente sabe a leptospirose é transmitida por uma bactéria, né, é transmitida pela urina dos roedores e que pode causar a morte da pessoa. Às vezes a pessoa com contato com a urina do rato ou do outro roedor pega a leptospirose e a doença pode se tornar grave e pode vir a causar o óbito. E é muito comum as crianças na chuva, né, chove aquela chuvarada toda, aí dá aquelas enchentes, a molecada já vai para a rua já para brincar naquela água. Não é uma recomendação muito sadia, né? Muito sadia. Tá bem, esse foi mais uma orientação aqui do canal Web TV. Muito obrigado pela atenção e em breve estaremos com mais algumas dicas sobre saúde. Muito obrigado.